Bem-vindos a mais um podcast Luz do Mundo. Eu sou a Luísa Zanetti e esse podcast é para edificar a sua fé. É para, através de testemunho das pessoas, dos nossos convidados, você ser fortalecido na intimidade com Jesus, no relacionamento com Ele e principalmente na transformação, porque não tem como conhecer Jesus, confessar Ele como seu Senhor e Salvador e continuar sendo a mesma pessoa. Ele transforma a sua vida. E hoje eu tenho o prazer, a honra de trazer uma convidada que eu a vi uma vez na minha vida, mas eu senti no meu coração, o Espírito Santo falou assim, chama ela. Eu falei, amém, Senhor, eu vou chamar a Elaine, uma mulher de Deus, uma filha que verdadeiramente teve a sua vida transformada por Jesus, a identidade revelada e tudo que, enfim, ela vai contar aqui, mas tudo que ela buscava, ela achou no melhor lugar do mundo, que é nos braços do Pai. Uma honra, um prazer enorme te receber, Elaine. Lu, obrigada. E você trouxe esse primeiro e único encontro e eu lembro do teu abraço. Do abraço que o Senhor falou com você e você falou, o Senhor pediu para eu te abraçar. Verdade. E aquele abraço eu não esqueci. Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor que nos permitiu estarmos aqui para que aquilo que Ele plantou entre nós, nós juntas, através de nós consigamos levar para casa de pessoas que, assim como nós um dia estávamos em busca desse abraço de Jesus, que você me deu um abraço de Jesus. Ai, que lindo! Eu não lembrava disso, acredita? Foi o Espírito Santo, meu. Exato. Elaine, e eu quero começar esse podcast com uma pergunta profunda. Eis-me aqui. E eu quero saber aonde foi que Jesus foi te buscar? Aonde ele estendeu o braço e falou, vem cá, você é minha? Uau! É uma pergunta profunda, Lu, e para todo mundo que está em casa, porque de uma forma prática, ele me buscou na agonia. Na agonia. Bom. Jesus, eu reconheci Jesus na agonia. Foi ali que eu vi aquela mão dele. Mas quando eu olho para minha trajetória, eu consigo perceber todas as vezes que ele sempre esteve ali. Eu consigo voltar na minha vida e todas as vezes que ele me permitiu não viver as coisas que eu buscava e que eu queria e que hoje eu sei que era a mão dele me separando das coisas do mundo, para que hoje eu pudesse de fato glorificar o nome dele na minha vida. E quando eu digo agonia, foi num momento onde eu sou casada, eu tenho 3 filhos e o meu marido para a medicina foi desacreditado. E para a honra e glória do Senhor, eu tô vendo aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso alimento diário. E foi esse alimento que me trouxe Jesus. Porque quando a medicina desacreditou do meu marido e falou para mim, eu não tenho perspectivas, eu não sei se ele vai sair do coma, se ele sair, como ele vai sair e quando que isso vai acontecer. E ali naquele lugar, eu olhei e eu falei, naquela sala de UTI, Jesus estava lá. Amém. E ele estendeu a mão. E eu lembro perfeitamente desse dia, que eu não conhecia absolutamente nada da palavra de Deus. Ah, então você não tinha familiares cristãos, você não veio da raiz cristã, católico, evangélico, nada? Não, eu vou contextualizar e dá pra gente fazer episódios. Tá, dá pra fazer episódio, com certeza. Mas trazendo um ponto que é o que o Senhor traz e me permite aqui compartilhar com vocês que estão em casa. Eu não cresci numa família protestante, que nunca tive o hábito de ler a Bíblia. Cresci numa família, numa mãe que me levou na igreja católica para cumprir os protocolos. Então, eu conhecia os protocolos. O catecismo, a primeira comunhão, a crisma e fazer aquilo para a igreja por protocolo. Para fazer a primeira comunhão, você tem que ir às missas aos domingos e servir. Então era tudo muito protocolar, era tudo muito, hoje conhecendo a palavra, no modo fariseu. Era pela lei, não era por quem Jesus é e sempre será. Uau. Era pela lei. Então eu conheci isso.
na vida jovem adulta, não sei se alguém vai se identificar, eu passei por dores como todo mundo. E ali eu fui buscar o relativismo. Deus está em todas as coisas. Não sei se você em casa se identifica, eu sei que a Lu… Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos nos levam a um único Deus. Então eu vivi isso desde os meus 25 até os meus 42 anos. Uau. E nesse relativismo, aonde o que importa é o caminho que me leva a Deus. Então, se eu quiser escolher o A, o B, o C e o D. E hoje eu sei, eu não conhecia a palavra. Por isso que eu sou muito apaixonada mesmo pela palavra. E quando eu sento com alguém, eu sei que a Lu também tem isso. Todas as vezes que alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, vamos para a palavra? Vamos ver o que a palavra diz? E fazendo a minha história bem assim, uma ponte para onde eu acredito que é o que o Senhor quer me usar nesse dia. Quando eu conheci o meu marido, dentro desse relativismo, ele me apresentou a Umbanda. E dentro da Umbanda, eu falei, uau, os arrepios, o sobrenatural, a transformação, as promessas, tudo aquilo que a nossa carne fica pedindo, as superstições, os banhos, tampa o umbigo quando vai dar uma palestra, toma banho de sal grosso, todas essas coisas eu vivi. Só que isso eu olho, eu falo assim, eu tinha tanta sede por evoluir, por transformar, por fazer o bem, por fazer a obra, por fazer caridade. E aí eu vi o projeto social e eu falei, uau, é isso que Deus quer da gente. Não importa qual é a forma, o que importa é o que eu faço. Eu fui exatamente para esse lugar. E ali eu vivi dos meus 28 até os 42 anos. E Elaine, você falando sobre isso é muito… Você buscava Deus ali dentro? E você acredita, assim, que ali tem Deus? Que ali é uma forma de se conectar? Porque o que eu vejo, assim, você foi pega pela palavra. E você começou na Umbanda pelo sobrenatural. Sim. Por coisas… Então, aonde que você, primeiro, você realmente sentia que você estava fazendo para o seu bem, para o bem do próximo de fato, e você via esses frutos? E segundo… Como que a palavra falou com você? Que te fez, tipo, simplesmente falar… Não, aquilo lá não é aqui que o Espírito Santo tá. Não é aqui que Jesus tá. Não é aqui que Deus tá. O que é essas duas perguntas? São profundas as perguntas. Eu vou acrescentar que quando eu fui pra Umbanda também foi emocional. Entendi. Porque lembra que foi o meu marido que me apresentou. Então foi num contexto de… meu marido tá lá… Eu também vou, já que eu não conheço. Você já era casada? Eu fiquei noiva, namorando, Tá. Conheci, eu faço isso, vamos lá? Então foi emocional. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quais são as coisas, os lugares e as pessoas que você está frequentando, buscando Deus ou fazendo outras coisas, emocionalmente, literalmente sendo… pela sua emoção. Pelo que você sente. Pelo que você sente, pelo que a tua carne sente. Uhum. Porque quando eu falo, vou tomar um passe para chegar naquela reunião melhor ou para tirar o mal olhado, é a minha emoção que tá ali. Literalmente eu tô presa. Nossa. Eu tô com a minha emoção presa, acreditando que um ser humano pode impor as mãos e colocar uma erva, colocar um sal, colocar alguma coisa e de fato eu vou fortalecida. E todas as vezes que a gente age pela emoção, existe uma falta de conhecimento. Porque quando estamos emocionados, não estamos agindo pelo conhecimento. Só você parar e pensar, estou emocionada. Nossa, é incrível quando a gente está emocionado, porque a gente chora, arrepia, mas a gente não para buscar o fundamento daquilo. Uau, que forte. Aí eu vou pro fundamento. A palavra de Deus me levou para um lugar profundo. Não só me levou, leva todos nós para um lugar profundo. Então, quando eu conheci a palavra, eu fiz… Logo que eu reconheci Jesus, e aqui eu quero trazer algo. Eu tenho algumas amigas cristãs há muito tempo. E elas falam assim para mim, Elaine, Jesus sempre esteve em você nas suas ações, mas você não dava glória a Ele. Você dava glória a si mesmo. É uma soberba. Porque no fundo é sobre nós mesmos, né? Tipo, é sobre a gente querer endeusar a gente. Porque eu é que dou o passe. Eu é que faço banho.
É sempre o eu, né? Eu que revelo. Eu que Olha como eu revelo. sou incrível, né? O misticismo. É. Olha como eu revelei. Então era uma soberba, uma autossuficiência. E o meu lugar de rendição ao Senhor foi quando eu reconheci Jesus numa semana, na outra eu comprei um curso de teologia. Porque eu não queria ficar no raso. Eu fiz com a Maria Luque. Ah, Recomendo sério? fortemente. Eu tô fazendo O Bible dela, Circle. o Bible. Então, foi com ela, Muito bom. não sabíamos, né? A Maria Luque precisa estar aqui. Inclusive, foi ela que. Foi na imersão de libertação dela que a gente se conheceu. Enfim, foi o Bible Club que eu fiz. E ali eu fui pro livro de Daniel. Aí, eu deixo aqui pra você que hoje busca Deus em todos os lugares, que tem um altar ecumênico, assim como eu tinha, e vive o sincretismo religioso, assim como eu vivi, como a Luísa viveu. Não é a Luísa, não é a Elaine, não vai ser nenhum líder espiritual, nenhum pastor que vai levar pra você a verdade. É a palavra de Deus e o Espírito Santo. Leia o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, eu fui pro livro de Daniel e eu lembro que 10 dias depois de confessar publicamente, de me arrepender, porque a Umbanda, Lu, eu falo que é simples porque é ritualístico demais. E você coloca, né? Quando você entende entre Novo Testamento e Antigo Testamento que o véu foi rasgado, para quem vive Umbanda, Candomblé, tudo que tem essas manifestações que eu coloco de fato uma entidade para consultar, é mais simples do que algumas outras religiões que não têm manifestação. Você fazia essas. Na Umbanda, eu conheço muito pouco. Você fazia banhos, você fazia esses rituais de sacrifício ou a Umbanda não é sobre isso? A Umbanda não tem sacrifícios, Tá. Teve a separação, mas a minha sogra era mãe de santo. Eu casei na Umbanda e batizei nossos 3 filhos. E agora? E agora a palavra de Deus é o que me sustenta, entende? Glória a Porque eu Deus. precisei ir para a Glória palavra de a Deus, Deus. eu É só precisei entender qual era a revelação de tudo aquilo que eu fiz. Uma vez que o véu foi rasgado, e aqui eu quero trazer como que eu fui liberta. Eu passei 2 anos, tendo sinais e sinais e sinais de Deus que eu precisava olhar para ele. E eu ignorava. Ainda dentro Da Umbanda. E eu ligava para minha mãe de santo, questionando. Por que tá acontecendo isso comigo? Eu não tinha autonomia. Eu não entendia que eu tenho livre acesso. Glória a Deus por isso. Literalmente, eu precisava sempre de um ser humano para me dar as direções, para falar o que tinha que fazer. E isso é uma libertação da nossa mente que é cativa ao ser humano. Ué, mas. Que engraçado, né? Porque, de certa forma, vivemos isso quando a gente não acessa a palavra, né? Até hoje. Aí, eu quero trazer algo, como Uau. você faz o Bible Club, a libertação não é só para religiões de matrizes africanas. Exato. A libertação da mente que o véu foi rasgado, inclusive, pode acontecer dentro dos nossos irmãos e irmãs dentro da igreja. Quando eu terceirizo a palavra e deixo somente para aquele líder trazer e me alimentar. E quando eu sozinha não vou para o meu secreto. Então, o secreto para mim, a palavra de Deus, foi todo o meu processo de libertação. Porque quando eu entendi na palavra de Deus, Daniel, quando vai falar não existe, não há feitiçaria, não há astrólogos, não há magos, não há ninguém que possa, de fato, revelar, a não ser o meu Deus, Daniel fala. Deus com D maiúsculo. O livro de Daniel é a maior revelação da palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento, que não existe. E é um livro que aponta para Cristo o tempo inteiro, né? Aponta para Cristo o tempo O inteiro. tempo inteiro. É muito forte isso que você tá falando. Na época que você vivia, né, dentro da Umbanda e tudo mais, você tinha cura, suas emoções ficavam legais quando você ia lá e fazia as coisas, seu casamento, seus filhos, você tinha algo que apontava, isso não tá muito legal, ou nossa, melhorou essa questão da minha vida, você tinha essas sensações? Lu, esse é um ponto que ele é importante porque o diabo, ele também revela. Perfeito. Ele adivinha.
Porque, lembra, ele é um anjo caído, ele está no segundo céu, então ele está lá nas regiões celestiais vendo tudo. E aqui, para você que está em casa, o diabo ele não vai vir de rabo, chifre e pelos. Ele muitas vezes vai vir muito bem arrumado, ele vai vir extremamente com educação, bem portado, porque ele é sedutor. E ele faz o quê? Ele anda em derredor. Então ele fica o tempo inteiro tentando acessar a brecha. Então vai existir, o diabo ele te dá todas as coisas. Porque ele quer você o quê? Preso, encantado. Ele quer você enfeitiçado por ele, acreditando que toda vez que você toma o banho, você vai ter mais. Que todas as vezes que você vai lá e faz os rituais a cada 7 dias, que você participa, ele vai te dar cada vez mais. Ele pega a gente pela mente, pela prosperidade, pela ganância, por aquilo que a gente coloca ali naqueles atos e não na palavra de Deus. Porém, pelo emocional. Pelas conquistas. Foi muito forte essa, foi uma revelação pra mim, viu? Aleluia. Agora vamos lá. Eu conheci o evangelho, a palavra de Deus na agonia. E aí vamos entrar já nesse lugar. Por 2 anos o Senhor mandou sinais. Quais os sinais, Elaine? Eu tenho 3 filhos. Eu tive problemas seríssimos com o quadro de funcionários que cuidam dos meus filhos. E eu não parava de trabalhar. Eu contratava mais um, eu aumentava o salário, eu trocava a agência, eu contratava a babá do final de semana, a da noite, a do dia, o motorista, a cozinheira, a faxineira. Eu aumentava a minha rede de apoio para cada vez mais eu estar livre e trabalhando. Aí eu vou perguntar, dinheiro? 0 problema, glória a Deus, e continua não sendo problema. E eu declaro sobre a vida de quem está assistindo que dinheiro deixará de ser problema na tua vida. Amém? Recebe aí na tua casa. Eu creio que nós somos capazes de acessar o evangelho. João 10 vai ensinar isso. Vida e vida em abundância. Então não é isso. Só que vamos lá. Deus nos fez para ficarmos fora de casa, sermos mães e pais na horizontal. Chegar só quando o filho tá dormindo? Você só vê seu filho na horizontal? Quem leva é o motorista, quem leva é a babá, quem leva é isso. Todo tempo, todos os meses. Uma coisa é, vamos executar um projeto e esse projeto exige 90 dias. Mas depois eu pauso. Depois eu desfruto. Mas o tempo inteiro assim, esse era o meu cenário. Então, durante 2 anos, o Senhor me deu avisos. Por que eu tô falando isso? Deus dá sinais, sempre. Deus dá sinais. Ele deu problema com as babás. Depois uma asma emocional no nosso filho caçula. Uau. Eu passei o ano novo de 23 para 24 no hospital. E eu não parei. 5 meses depois ele botou esse mesmo filho na UTI. E eu não parei. Nossa. Aí depois o que ele fez? O Senhor pausou através do meu marido. Por quê? Porque eu falava assim, o meu único medo é ficar viúva e os meus filhos crescerem sem pai como eu cresci. Um recorte. Eu faço parte de uma fatia do Brasil muito expressiva. Eu cresci sem pai, meu pai não me aceitou, eu não tive o nome dele, minha mãe quase me abortou, os homens da vida da minha mãe, um abusou sexualmente, meu primeiro namorado emocionalmente foi terrível, eu vivi violência física e emocional. Meu Deus! Todas as figuras masculinas da minha vida me machucaram. Por que você queria se aproximar de Deus, né? Como pai. Eu tive essa fratura. Por que eu tô contando isso? Porque tudo que eu menos queria era que os meus filhos crescessem sem pai. Para que a minha filha não precisasse sofrer qualquer tipo de risco como eu sofri, para não sentir rejeição como eu senti, abandono. Então, nesse lugar, o Senhor foi lá e tocou. O que eu tô falando aqui? Que a mão de Deus pesa. E hoje, existe um lugar do evangelho, que é o evangelho somente do Novo Testamento e da prosperidade. O rolê com Jesus é maravilhoso, Porém, entretanto, todavia, para eu viver esse evangelho maravilhoso, exige uma obediência radical. Sim. Eu não posso, você começou esse podcast falando, eu não posso ler no livro de Daniel que não tem espaço para astrologia, para feitiçaria, para mágicas,
para encantamentos e eu continuar fazendo constelação familiar. Não bate, não é coerente, né? Não encaixa, entende? Então, o peso, eu experimentei o cálice amargo da ira de Deus. Quando Deus para o meu marido e quase tira a vida, ele fez um filme na minha vida. Ele falou, olha só, eu te avisei por 2 anos. Eu tentei te parar com problemas com seu quadro de funcionários, problemas sérios. Você não parou. Você priorizava e você era serva de Mamon. Eu batia uma meta, eu queria a próxima. Eu comprava um carro importado, eu queria o próximo. Eu viajava para um lugar internacional. Eu estava na viagem marcando a próxima. Eu não desfrutava. Nossa. Eu abria um presente. Uma vida presa, né? Uma vida presa. Só que isso existe e muito. Eu abria um presente, uma wishlist, mulheres, quem não tem, as bolsas, as joias, os relógios. Eu já estava abrindo com o bloco de notas, escrevendo qual era o próximo. Não desfrutava. Então, o que eu quero trazer? Qual o lugar de elevar a consciência para todo mundo que está aqui? O diabo vai te dar todas as coisas maravilhosas que vai confundir você com João 10:10. Porque antes disso, antes da vida em abundância vem, tá lá, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas você sabe, dando um adendo e complementando o que você tá falando, a vida em abundância, meu marido que me ensinou isso, o Bruno, ele tem dom de mestre. Então ele gosta de ir bem no sentido literal e no grego mesmo. E quando ele fala sobre vida em abundância, é Zoe, a abundância, a vida. E o Zoe significa espiritual. Então, na verdade, a vida em abundância espiritual. Porque se você tem uma vida espiritual abundante, todas as outras coisas. Todas. E quando a Bíblia coloca todas, todos, nenhum é literalmente tudo. Tudo. Glória a Não Deus. sai nada dali. E é isso. Como que a gente vai acessar a paz que excede todo o entendimento? Como que a gente vai passar as tribulações, tendo essa vida e vida em abundância no espiritual, primeiro de tudo? E quando você fala sobre isso, Elaine, eu vejo muito que assim, não tem como não dar fruto. Porque eu vejo que você é uma mulher que realmente foi. Tipo assim, você foi de cabeça em Cristo. Você simplesmente pegou e falou, tá bom, eu entrego tudo, eu não quero mais nada, eu lanço tudo aos seus pés. Você falando, eu lembrei muito da mulher que derramou tudo. O vidro de... O perfume aos pés de Jesus. Eu vi você, na hora que você estava falando isso, eu vi você ali. Então você fez isso, você derramou todo o perfume do mais caro, do mais aos pés de Cristo. Falou, nada me importa o dinheiro, nada me importa... Nada. Lu, é uma das coisas assim, obrigada, Espírito Santo. Amém. A gente vive, nós somos seres sociais, nós trabalhamos, gostamos de tudo aquilo que o Senhor preparou da natureza, da matéria, do mármore, de tudo aquilo que Ele preparou, do ouro, da cortina, né? Quando eu leio o Antigo Testamento, eu vou lá em Levítico, os detalhes que tem. Nossa, detalhado. Detalhado, as cores das pedras, isso tudo está disponível para nós. Mas o nosso coração não pode estar lá. E o meu coração, por muito tempo, esteve lá. Meu Deus. O meu coração é de fazer todas as coisas para ter as coisas e não para desfrutar. E eu acho muito importante essa pergunta, que é, muitas pessoas, elas acham que estão em Cristo. Elas têm certeza que elas estão em Cristo. Mas o coração delas está nas coisas. Só que elas passam uma maquiagem nisso. Como você viu que seu coração não estava em Cristo, mas estava nas coisas? Para eu aceitar Jesus e assumir Jesus publicamente, e a minha trajetória começou em 2013 no Instagram, a minha família custou. Lembra que eu falei? Eu sou a primeira cristã protestante. A minha sogra tem um centro de Umbanda há 37 anos. Eu precisei entregar aquilo que eu mais tinha medo de perder, que era o meu casamento, o meu marido. Então custou a minha família. Quando meu marido fica doente, ele volta para casa sem nenhuma perspectiva de andar, sem nenhuma perspectiva de voltar a comer, de voltar a dirigir. Então eu entreguei aquilo que eu mais me perdi, que era o meu trabalho. Eu liguei para todos os meus times comerciais, sempre trabalhei com vendas, com comercial, com marketing de influência. Eu pausei tudo. Então eu entreguei aquilo que era
o meu maior poder e a minha criptonita. E quando o meu marido foi estubado, enquanto eu glorificava o nome do Senhor junto com uma grande amiga, que foi quem me apresentou Jesus, 3 dias depois eu descobri adultério. Meu Deus. E eu lembro que eu olhava para ele naquela UTI e eu falava, Senhor, há 3 dias eu estava orando para ele sair dessa intubação. Eu glorifiquei o teu nome há 2 dias porque ele estubou e o Senhor agora me revela isso. E assim, com muita vulnerabilidade, eu olhei para todos aqueles aparelhos. Se tem alguém aí nos assistindo que passou por UTI, você vai saber o que é isso. E eu falei, Senhor, pode desligar tudo. Pode levar ele. E ali naquele dia, eu lembro que foi audível. O Senhor falou assim, você não entendeu nada. Não é você que decide nada da sua vida. Eu vou te levar ao pó. Porque do pó você veio, do pó você vai voltar. E você esqueceu disso. Meu Deus. E ali naquele lugar, e eu choro não por mágoa, porque para honra e glória do Senhor, eu perdoei. Mas é porque desde o dia que o Senhor me autorizou a contar isso, eu recebo testemunhos de mulheres que maqueiam um sofrimento para viver uma vida de matéria. Meu Deus. Por que tem tantas mulheres tomando tantos remédios? Tanta depressão, tanta depressão, bipolaridade, tantos remédios que tiram essas mulheres da consciência. E vive um cristianismo, eu tô falando de gente da igreja, tá? Eu não tô falando de gente de fora da igreja. Então, quando o Senhor me leva para esse lugar de perdoar um adultério, eu lembro que eu falei, eu vou perdoar, mas eu vou divorciar. E eu fui para uma conferência cristã certa de que eu ia divorciar. Eu fui para me fortalecer, para aceitar que eu seria uma divorciada, porque eu casei para ficar pro resto da vida. Eu casei para ser avó, eu casei para ver minhas gerações. E eu falei, agora eu vou ter que destruir esse castelo. Então eu fui para a conferência para me fortalecer e voltar e falar para minha mãe, eu vou fracassar como a senhora fracassou. Porque eu queria quebrar. Então quando eu ia para uma Umbanda, eu queria quebrar tudo aquilo, porque eu não queria ser igual a minha mãe. E ali em Jesus eu tive que falar, eu vou ter que me divorciar. E aí um profeta foi usado. E a palavra de Deus, ela é linda. E quando o profeta está alinhado com a palavra de Deus, ele entrega. E eu lembro que tinha 15 mil pessoas e aquele profeta lá no altar, ele falou assim, você que saiu de casa pensando em se divorciar, Deus manda te dizer, restauração, restituição, adultério nenhum, vai quebrar a tua família. E parecia que só tinha eu. E eu lembro que a glória de Deus, assim, igual no tabernáculo, abriu, assim, eu falei, Senhor, é pra mim, é comigo. E ali eu levantei e eu falei, eu não vou permitir que uma emoção minha destrua a minha família. E aqui eu quero abrir um lugar para você, homem e mulher que sofreu adultério. Você que adulterou, você que sofreu. Perdoar é uma coisa e perdoar não é opcional. É bíblico. É uma decisão. É uma decisão. Restituição e restauração depende das duas partes. Mulher que viveu, está vivendo e homem também. Se a outra parte não quiser, a palavra de Deus lá em Malaquias vai dizer, Deus odeia o divórcio, mas odeia a violência. Um homem que traiu e que continua pecando com esse desvio de caráter nesse lugar, ou que violentou, ou que mentiu, ou que quebrou sociedade, que roubou, enfim, qualquer coisa, ele precisa escolher se tornar uma nova criatura. Precisa ter esse alinhamento, porque o que eu recebo muito hoje, Lu, eu perdoei, mas eu descobri outra. Aí não tem aquela conversa, não faz aquele confronto. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, ok, Deus falou comigo e tem restituição. Porém, vamos lá. Precisa ter esse alinhamento. E nunca mais eu perdoo. Não é 70 vezes 7 igual está na Bíblia. Não é. A gente leva o literal porque o casamento, a aliança, o homem tem que amar a mulher assim como ele ama a igreja. E a igreja, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Não é a estrutura. E eu entrei nesse lugar para falar sobre a maquiagem. Se o seu coração está no pecado, ou está na ganância, ou está na matéria e não está no evangelho, esquece. Hoje você precisa colocar a sua cara no pó, assim como eu coloquei naquela UTI. E o Senhor falou para mim, eu preciso te lembrar que você veio e você vai voltar para o pó. Você não é nada sem a minha presença. Você depende exclusivamente de mim. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu sei que o Senhor me apresentou aquele adultério
porque se ele não me apresentasse, meu marido iria voltar a ficar bem e eu voltaria para esse lugar. Conheci Jesus, mas eu vou maquiar, vou continuar trabalhando igual uma desenfreada, servindo a Baal, servindo a Mamon, fazendo todas as coisas. Então o Senhor vai ter algumas pessoas que o Senhor vai pesar a mão dele para que você se auto-exorte. E o evangelho hoje, Lu, muita gente só quer entrar sem palavra. Só quer o Novo Testamento, só quer a glória, mas não quer o juízo, não quer a exortação, não quer a obediência radical e não quer uma mente transformada. É muito importante a gente entender que sim, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. Porém, nós precisamos entender também que a graça confronta. Existe o confronto. Isso é uma coisa que eu ando falando muito aqui nos podcasts, porque as pessoas só querem acrescentar Jesus. Elas não querem mudar, elas querem continuar da mesma forma, mas elas querem dizer que hoje elas professam uma fé cristã e é isso aí, que agora Jesus está sobre a vida delas e não há mais pecados, mas você continua pecando. Não é sobre isso, e não que a gente não é pecador, porque a gente só vai deixar de ser no dia que Jesus resgatar a gente e nosso corpo for glorificado e paramos de pecar, em nome de Jesus. Amém! Mas, Elaine, e falando sobre essa questão, né, de pecado e tudo mais, eu queria entrar num ponto com você que eu acho importante, porque as pessoas, elas buscam muito o pode, não pode, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aí, ainda entrando naquele lugar que você vivia antes, eu vi que você foi rainha de bateria de escola de samba. E eu gostaria de te perguntar, se tudo bem por você, você vivendo naquele mundo, né, do carnaval, você enxergar hoje, como cristã, você vê o mundo espiritual que você vivia ali? Sambando e, enfim, todo aquele, né, da parte É só glória a Deus mesmo, gente. Aqui, olha, é glória a Deus. Eu falo assim, né, quando eu conheci, né, as cartas de Paulo, eu falava, uau, eu sou um Paulo para essa geração. É para todo mundo olhar e falar, ali é realmente a glória de Deus. A mão de Jesus está sobre ela. Se fosse qualquer, né, pessoa, não seria capaz. Vamos lá. O carnaval, para mim, essa história de pode e não pode. O carnaval foi se aproximando. Então, foi em agosto que eu conheci Jesus. Aí, o ano virou... Não, setembro, começou os convites da escola de samba e nessa estação eu estava saindo numa escola, na maior escola de samba de São Paulo, e chegou o convite e meu marido tem negócios no sambódromo, então imagina o envolvimento. E aí eu tive que dar o não. E eu lembro que nessa história do pode, não pode, veio da escola, mas e agora, você pode desfilar? E eu lembro que eu fui pro meu quarto e eu não perguntei pra ninguém. Eu falei, Senhor, fala comigo. Aí eu fui levada à palavra, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aí eu falei assim, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E eu lembro que eu fui para um lugar desse, por que eu usava o carnaval? Por que eu saía no carnaval? Isso é muito importante. Quando a gente vai para o Espírito Santo nos leva à razão. Por que eu saía no carnaval? Lembra que eu fui quase abortada? Ou seja, rejeitada. Então eu usava a sensualidade para falar, olha como eu sou amada. Eu usava o corpo, aquela coisa da sensualidade no corpo, para uma mulher olhar para mim e falar, parabéns, você é disciplinada. Para chamar atenção. O físico é para chamar atenção. Então, a criança rejeitada, a criança abandonada. Aquela coisa de, olha como eu sou incrível, a soberba, a vida independente de Deus. Então o Senhor falou, eu te fiz nova criatura. Agora você depende só de mim. Você não depende de sensualidade. Você é amada, você é filha escolhida, ungida por mim. Para que você vai se sujar? Para que você vai voltar para esse lugar? E o carnaval, ele tem uma ligação com, rapidão, com banda? Aí eu fui pra esse outro lugar. E estudiosa que eu sou, liguei pra uma pastora, ela me mandou uma apostila das ligações da festa carnal, foi me explicar todas as ligações. Então bate tambor. A hora que eu bato o tambor, que eu cruzo linha e que vai todo mundo com seus pontos de umbanda, de quimbanda, de candomblé, todas essas coisas. Então tem total ligação.
Aí vem uma outra parte. Nessa estação, existe um pregador americano que estava aqui no Brasil, que é de missões, e ele falou: eu vou para o Carnaval de São Paulo ganhar vidas. E aí todo mundo na internet começou a falar: ué, se esse pastor vai… Eu falei: mas Deus não falou comigo que eu vou ganhar vidas. Ele me libertou de lá. Então existe uma confusão para as pessoas que querem manter o relativismo. Eu vou continuar indo nos shows porque Jesus vai me usar lá. Mas calma, Jesus não te libertou de lá? Será que você está pronto o suficiente para voltar para o lugar de queda? Então, na hora o Espírito Santo falou: você não vai nem no camarote. Uau. Aí lembra que é meu marido. Que eu casei com ele fazendo isso. Aí as pessoas começam a usar todas as histórias. Ah, mas a esposa do fulano vai no show com ele. A esposa do Beltrano. Eu falei: mas eu não sou a esposa do Beltrano. Eu não sou a esposa do fulano. Eu experimentei o peso da mão de Deus. O cálice amargo da ira de Deus. Se ela não experimentou, eu experimentei. Eu não quero voltar para aquele lugar. Então, aqui nós estamos, né, temos 2 filhos de Deus usados, né, no louvor. Quando canta o louvor, quando louvo o Senhor, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu não quero mais matar minha sede nesses lugares, eu não tenho porquê. Então esse lugar se eu tenho todo um histórico de queda numa matriz africana, numa soberba, numa sensualidade, num lugar de adultério, por que eu vou para aquele lugar que existe adultério, que existe sedução, que existe religião de matriz africana? Aí é uma loucura, aí é o que o apóstolo Paulo fala, seria loucura eu querer voltar para esse lugar. Eu tenho palavras de missões na minha vida? Eu não tenho, entendeu? Então para que eu vou lá? Sim, eu continuo andando com pessoas que não conhecem Jesus, eu evangelizo pessoas na academia, nos lugares que eu vou, nas mesas que eu sento, mas voltar para esse lugar, não. Então eu tive que dar não pro meu marido. E eu lembro que talvez foi a conversa mais difícil até hoje. A do batismo foi super simples. Ele ficou 7 horas embaixo de sol me esperando lá, me encontrou, me abraçou, agradeceu demais por aquele momento, mas falar para ele que eu não ia nem acompanhá-lo. E eu lembro que eu cheguei e falei: o Espírito Santo falou para mim que no lugar que ele está me santificando não me cabe mais o carnaval. Uau. E ele olhou para mim, ele falou: eu sei disso, fique em paz, eu te entendo. Meu Deus, o Espírito Santo trabalhou no coração dele antes de você falar. Olha como ele é maravilhoso. Às vezes a gente tem medo, né, de falar, de se posicionar. Mas o Espírito Santo, ele já tá fazendo, ele já tá trabalhando, Lu, né? se for de Deus, se for criado no secreto em oração, porque eu criei isso por meses, orando, jejuando, fazendo campanha, eu e a Bíblia. Ai, Senhor, vou fazer esse propósito, eu vou jejuar toda quarta-feira, eu vou ler a tua palavra. Eu não quero mais, mas me ajuda, porque eu amo meu marido, a minha família é tua. Então, quando eu entrego tudo aos pés da cruz, tudo nas mãos do oleiro, eu não tenho dúvida. Mas eu preciso esperar a forma que eu comunico. Eu não fui confrontando ele, apontando o dedo. Olha onde você tá, o diabo tá lá, o Satanás tá lá. Não, eu falei: o lugar que o Espírito Santo está me levando, ele está me santificando todo dia um pouquinho mais. Ele não me permite estar mais nesses lugares. Então, uma das coisas mais lindas para deixar para vocês é: ore. O pode, não pode, ore ao Espírito Santo. Ore. Ele vai revelar. E aí resta saber onde o seu coração está. Porque quando ele te indicar, você vai ter que olhar e às vezes escolher. A gente é confrontada, né? Porque às vezes a gente quer, a gente acha que não é nada de demais. Você falou algo que me pegou muito assim, e que eu até tava falando sobre isso mais cedo. Que você falou assim: tem meses que você não tem que voltar. Que você ainda… Primeiro que Deus não falou pra você voltar. E nem pra você passar a tentação. Porque de certa forma, quando a gente é novo na fé, e até às vezes quando a gente é velho na fé, independe, você voltar pra um lugar, você voltar a escutar um tipo de música, você vai estar tendo contato com aquilo. E a sua carne, a sua alma, vai te trazendo emoções, vai te trazendo sentimentos sobre aquilo. Eu tava falando hoje sobre a questão do mapa astral. Eu sou uma pessoa que, por ter sido astróloga, se eu pegar um mapa astral, eu vou saber ler. E eu não quero, porque pra mim é algo tentador. Porque tem revelação. Não é do Espírito Santo. Com certeza não. Não é do Espírito Santo. De fato, não é. Mas a nossa carne, por a gente ter passado por aquilo, por você ter aprendido, por você ter vivido,
Cara, a memória tá aí. O sentimento, a emoção. E tem algo também que você disse da questão do orgulho, do você saber, do você querer. Você falou que você era uma pessoa de muita performance, de muito trabalho. E isso é algo que o diabo ama. Porque, na verdade, quanto mais você serve a você mesmo, Mas você serve o diabo. mais você serve ao diabo. Porque o que ele quer? Ele quer um processo de individualização. Ele quer separação. Ele quer que uma mãe não eduque seus filhos no caminho do Senhor. Que aí ele entra nas crianças. Aí a criança solta o berreiro. Aí não dá bem com ninguém. Aí começa a ter conflito com o pai. Então, a sua história, eu vejo muito isso. E eu creio que muitas pessoas que estão escutando esse podcast agora vão ser tocadas porque foram órfãos de pai. Ou muitas mães criaram seus filhos sozinhas. Sem o pai, queriam ter tido uma figura paterna do lado. Por você ter crescido sem essa figura, você não teve acesso, de certa forma, a esse Deus Pai. Porque eu não sei, até vou te perguntar isso, se foi difícil para você se conectar a Deus na forma de pai. Porque Jesus, ele nos traz não apenas um Deus, mas ele traz um Deus Pai, um Deus que mima. Um Deus que é galardoador, que gosta de mimar. De você virar e falar assim, pai, eu quero isso. Dele falar assim, Elaine, o que você quer, filha? Eu quero te dar. Esse foi o último processo que eu vivi da Trindade, né? E sim, Deus, ele é tão lindo que no primeiro semestre, né? Eu conheci Jesus, reconheci e perdoei, né? O meu marido, perdoei o adultério. E aí eu escolhi perdoar meu pai biológico. E eu perdoei o ex-marido da minha mãe, que já tá falecido, né? Que fez o abuso. E então, naquele semestre, eu fui até a cidade do meu pai, que é bem pequenininha, no sertão da Bahia. Uhum. Levei os nossos 3 filhos, levei meu marido pra conhecê-lo. E ali eu liberei o perdão. Você conheceu seu pai? Eu conhecia. Ah, você conhecia. Ele foi casado, porque depois ele casou com a minha mãe. Dá um Netflix, um documentário. Dá mesmo. Mas Cadê o livro? Cadê o livro? Mas eu conheci eles, ficaram casados 5 anos, não deu certo, óbvio, mas eu não perdoava. Então, 35 anos depois, eu fui até a cidade dele, levei as crianças, perdoei. E o que foi desafiador? Eu tinha dificuldade de desfrutar do amor de Deus Pai. E eu vivia muito no juízo, eu vivia muito no Antigo Testamento, eu não vivia da graça. Entendi. E ali, então, o Espírito Santo... logo no começo da minha conversão, eu li um livro, eu fui batizada na minha casa, fazendo uma gravação. Como Jesus literalmente me pegou no colo, aquela coisa de irmão, que é o papel de Jesus mesmo, quando a gente entende a Trindade. Jesus me abraçou e falou, vamos, eu estou com você nesse processo. E esse perdão com o meu pai biológico acelerou esse meu relacionamento com Deus Pai. Porque foi... Uau. Instantâneo, a hora que eu perdoei meu pai, que eu abracei meu pai, que eu apresentei os meus filhos pro meu pai e que fez essa organização através de Jesus Cristo na minha vida, que os meus filhos têm um avô, que eu tenho um pai, que esse meu pai tem nome, que ele me ama, eu consegui chamar Deus de pai, de papai, de falar, ele me ungiu, ele me escolheu, mesmo antes de chegar no ventre da minha mãe. Eu comecei a olhar e ver que Deus Pai é amor. Porque eu consegui honrar o meu pai. Então, o mandamento, honre teu pai e tua mãe, ele é bem claro, porque ele tem um ponto final. Não tem uma vírgula e uma condição depois. Honre teu pai e tua mãe se eles cumprirem o papel de pai. Não tem condição, é incondicional. E olha como a palavra, ela é viva, eficaz e clara. E quando a gente não conhece a palavra, a gente acrescenta contextos. Sim. E a gente começa a olhar, como eu vou honrar meu pai se ele me abandonou? Quando a gente lê o mandamento, não tem condição. Não tem si. É um ponto final depois. E pronto, independente do que ele tenha feito. Né? Honre, que é diferente de conviva, que é diferente de deixe ele no lugar ali literalmente que ele merece estar, que é sustentar o pai, que é honra. Hoje eu olho e falo, eu honro o DNA do meu pai. As minhas mãos, quando eu olho, hoje eu consigo falar, nossa, são iguais à do meu pai. Antes eu não conseguia. Falava assim, nossa, sua mão não é igual da sua mãe. Eu falo, eu não sei de onde veio. Desonra no seu DNA. Então, isso facilitou. E outra coisa, Lu, que é desafiador para muita gente. Quem que educa? Pai.
Deus Pai. Aham. O Espírito Santo consola, ele confronta, ele constrange, mas ele traz de uma forma de consolo. Jesus é o teu irmão, Jesus é the chosen, ele vai caminhar com você, ele vai estar sempre sorrindo, mas aquele que vai te alinhar é Deus Pai. Então, muitas vezes também é esse lugar de não querer alinhamento, que existe em muitos líderes, de querer só fazer aquilo que a emoção quer. Disciplinar, né? É muito importante. Deus Pai, ele te disciplina, ele te educa, ele te põe limite. Então eu não tive. Meu pai sempre foi um pai presente, mas ele sempre foi muito brincalhão e tal, e nunca muito posicionado. Então meu pai nunca foi de falar não. Ele sempre quis agradar demais, né, presentear demais, brincar, mas falar não pode, não vai. Ele nunca foi de linha. A disciplina. Da disciplina. Então minha mãe meio que exercia esse papel também. E eu vejo que a minha dificuldade na minha conversão, nossa, foi isso. Porque aí o que aconteceu? O Senhor, ele colocou na minha vida um marido que começou a falar, você tá errada. O disciplinador. Isso aqui não. E eu falava, Jesus amado, cara, meu marido tá tentando ser meu pai. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, não. Mas ele tá exercendo uma função pra te educar em Deus. Porque é o Senhor que tá usando a vida dele pra que você cresça em maturidade. Porque só disciplina te dá maturidade e responsabilidade. Porque senão você vai estar sempre, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. Ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me escuta. E você tá sempre naquela vida que nada acontece, nada flui, nada vai, né? E eu vejo que isso é muito de Deus, Pai. Porque é exatamente isso que você tá falando. Tô impressionada, assim, de verdade. Glória a Deus. Tô impressionada e a sua história, ela realmente dá um livro. Não sei se tá terminando de escrever ele, mas... Não é nem se vai começar, se já está terminando, né? Já tá terminando esse livro. Porque muitas pessoas precisam ouvir a sua história do que Deus faz. E o que eu acho mais bonito nisso, Elaine, em tudo isso, é que você não olha para pessoas que você já falou que você tem muito perto e que são de outras religiões, que seguem outras coisas, você olha com uma faceta de amor para elas, né? Você não olha apontando o dedo. Falo que quando eu vou confrontar e falar as coisas na minha rede social, que o Senhor pediu para eu fazer isso, eu não falo olhando isso, julgando ou falando. Eu só olho e falo, gente, existe um engano. Você tá procurando Deus, você tá buscando o espiritual. Só que você não sabe que você tá buscando isso. Porque, na verdade, tá em Deus Pai. E o encantamento, né, Lu? Eu acho que nós vivemos uma sociedade, eu fiz psicopedagogia. Que legal. Eu sou formada e eu caminhei muito tempo estudando Augusto Cury, que para mim é um grande homem e conectando, né, foi ateu, então toda a conversão dele ali. E em 2017 ele já falava, antes da pandemia, antes do boom da tecnologia, eu lembro que eu estava em Orlando vivendo uma imersão de 1 mês com ele, e ele falou assim, nós vamos viver uma geração nos próximos, ele colocou 2030, a pandemia antecipou isso, de uma geração carente, de uma geração emocionalmente, ele fez o paradoxo com o Vale do Silício, que ele tinha acesso. Sim. Ele falou, eu nunca vi tanta gente incrível, inteligente, de mentes brilhantes, de contas bancárias brilhantes, com um coração tão sedento, com as emoções tão empobrecidas. Aquilo me chamou a atenção, por isso que eu me tornei uma mãe com muito olhar para a tecnologia. Nunca comeram assistindo televisão, não leva para o quarto, eu tenho adolescente, não tem rede social, que aí vai um outro momento. E por que eu estou trazendo o Dr. Augusto Cury? Porque nós estamos vivendo uma sociedade tão rasa nas emoções próprias, a identidade está tão confusa que qualquer chat GPT, a pessoa não sabe nem mais se é IA ou se a própria pessoa falando engana. Você pergunta pro chat, né, quem eu sou? As perguntas mais feitas pro chat GPT, porque hoje eu tenho um curso que chama Liberdade Emocional para Mulheres. Ai, que legal. E eu fui pro chat e falei, chat, o que as pessoas mais procuram? Quem eu sou? Como perdoar uma traição?
como ter mais paciência com meu filho, fui traída, o que eu tenho que fazer? Aí o chat colocou, as pessoas perguntam antes de buscar auxílio terapêutico ou até espiritual. Para um robô. Olha a loucura que estamos vivendo. Meu Deus. Ou seja, não tem mais uma amiga, não tem mais uma mãe, não tem mais um terapeuta, não tem mais um líder. Agora, primeiro de tudo, é a tecnologia. E aonde o engano entra nisso? Porque qualquer coisa, eu acredito que é de Deus. Qualquer coisa. Hoje, você pode colocar um prompt, colocar lá e começar. Assim diz o Senhor, e tá o prompt aqui na frente da pessoa, só que ela está te enganando, ela está bem vestida, ela tem uma vida incrível e você acredita que ela é fruto daquilo. Na verdade, ela às vezes nem tem a vida incrível, né? Ela finge só alugou, que tem, ela alugou a vida o carro. Incrível. Porque isso é muito o que tá acontecendo mesmo. Líderes espirituais de um todo. Sim. Mostram algo que na verdade não são no dia a dia, né? Por trás do púlpito, por trás do palco. E isso cada dia mais a gente tá... E é por isso que a importância, novamente, vamos voltar para o começo da palavra. A palavra. Porque a palavra, ela vai te revelar se aquilo que aquela pessoa tá... o Espírito Santo não te deixa enganado. Quando você está sendo alimentado pela verdadeira e única fonte. Porque não é o que a Luísa acha, não é o que a Elaine acha, é o que está na palavra. E essas religiões, né, essas outras religiões mesmo, né, outras culturas, etc., elas trazem muito um líder, né, um cabeça espiritual. Então, a mãe de santo, dentro do hinduísmo, o professor de yoga, a professora do tantra, o guru indiano, porque, por exemplo, quando eu morei na Índia, eu fui pro templo do guru. Ouvi o que o guru falava, as palavras de sabedoria do guru. Então, isso é uma coisa que a gente tá sempre querendo terceirizar. E se tornando, novamente, só fazendo esse processo de individualização, e não de família, coletivo, que é o que o Senhor criou, né? Ele não criou a gente pra estar só. Uma das coisas, assim, que é muito importante, indo para um lugar da palavra de Deus, que vai ser sempre importante. Para que Deus nos fez? Uhum. Por que Ele deu uma família? Por que Ele uniu? Qual é o motivo de tudo isso? Então, todas as vezes que eu saio desse centro, eu preciso ir para a palavra e falar... Senhor, o que está acontecendo? Uhum. Eu preciso entender. Então, quando eu falo que eu entreguei os meus negócios e durante 1 ano e meio para uma mulher executora com renda expressiva, eu entregar tudo e ficar sem as minhas comissões, sem os meus luxos, sem os meus prazeres, embora o meu marido é provedor desde que a gente casou e tem toda a estrutura. Eu falo que eu vivi os dois extremos. Eu vivi o que 90% do Brasil vive hoje, que é literalmente viver ali na margem de 1, 2 salários mínimos e faltar muita coisa. E eu fui para outra curva. Eu vivi os dois extremos. Mas o que eu quero trazer aqui é sobre as minhas vontades. Uhum. Para quem está assistindo, enquanto a sua vida for guiada pelas suas vontades, você não teve a sua mente transformada em Cristo. É verdade. O Senhor não quer 99%. Ele quer 100%. A obediência radical, ela é confundida com chatice. Parece que, nossa... Religiosidade. E não tem nada a ver com isso. A obediência radical é você ler ali a palavra. E eu sei que a gente está caminhando para o final. Eu quero deixar um exercício que foi feito na primeira vez que eu li a palavra de Deus no Novo Testamento, que foi em Marcos, que é a pesca maravilhosa. Essa pesca maravilhosa, existem algumas direções que o Senhor, toda vez que eu leio em João ou leio em Mateus, traz coisas diferentes para mim, mas a mesma palavra permanece. Antes do Senhor multiplicar, Ele organiza. Todos aqueles 5.000 homens, mais as crianças, mais as mulheres, primeiro Ele senta, Ele chega e Ele senta e Ele conversa com os discípulos. Uau. E aí, antes da multiplicação, Ele fala, vá e mande todos se assentar. Existe uma ordem. Deus não é de desordem. Ele só vai multiplicar na ordem. Deus não multiplica o caos. Então, muitas vezes a gente pede um trabalho melhor, mas não faz a planilha financeira. Ah, é? A gente pede um filho, mas não conversa com o marido.
A gente pede uma casa maior, mas não consegue organizar as gavetas de calcinha. A gente pede uma oração de libertação, tarará, tarará, mas não consegue segurar a língua. Entende que a ordem de Deus é no detalhe? Então, essa palavra para mim foi a primeira do Novo Testamento e eu escrevi no meu caderninho. Qual é o caos que eu preciso arrumar? Qual é a desordem que eu e o meu marido não estamos enxergando? Senhor, envia os teus sinais. Eu pedi os teus sinais. Está escrito num caderninho. E aí lá embaixo eu coloco. Eu entrego tudo para o Senhor. Muda tudo de lugar. Mexe em todas as minhas estruturas. É perigoso. Tira tudo, ele tira. Tira tudo que não vem de ti. Afasta todas as pessoas. Ele faz isso. Depois que ele fez toda a organização dele, eu voltei para as mesas. A minha mente criativa voltou a fluir. Eu lancei um curso de novo. E o livro eu parei. Porque ele falou assim, não é hora de você escrever. Porque ele ainda não tinha me autorizado a contar do adultério publicamente. Ele falou, você não vai escrever um testemunho pela metade. Você vai escrever ele completo. Ah, então o livro já começou mesmo. Então ele já começou. Ah, eu sabia. Eu não, né? Então essa ordem incrível. é o que existe a confusão. Incrível. Que muitas vezes o Senhor mesmo dá promessas pra gente. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Que é exatamente isso, é organizar, é planejar, é fazer as coisas. Porque de nada adianta. E fé não é ser imprudente. Sim, aí é loucura. Aí é loucura. Fé é você agir com aquilo que Deus te deu, mas ele nunca vai fazer você agir em desordem, em bagunça, em conflito dentro de casa, né? Ele sempre alinha muito bem as coisas. Elaine, eu quero te agradecer muito, assim, muito mesmo. Pra mim foi um boom. Nossa, o Espírito Santo tá falando muito comigo aqui. E eu espero de coração que ele tenha tocado você também que tá assistindo. Eu quero que você encerre esse podcast com uma palavra do seu coração pra quem tá assistindo, pra quem as pessoas vão enviar esse vídeo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Lu. E para você que está em casa, independente da estação que você esteja assistindo, para você que se sente indigna de entrar numa igreja, assim como um dia eu me senti suja, não merecedora da palavra de Deus, pecadora, Deus te ama. Ele ama todos igualmente. Da mesma forma que ele ama a Luísa, que ele me ama, que ele ama cada um dos meninos que estão aqui organizando os bastidores, que ele ama, sabe aquela pessoa que você fala, uau, olha como ela fala de Deus. Da mesma forma, ele te ama. Para você que está em casa e fala, imagina, aquela pessoa que fez aquela coisa, Deus não ama ele igual me ama. Ele ama. E isso para o cristão é um dos maiores confrontos. É entender que o amor de Deus é igual para todos. Porém, a palavra de Deus vai dizer que só existe uma forma de você desfrutar do amor dele. É confessando publicamente que só existe um caminho para chegar até ele. E esse caminho se chama Jesus Cristo. O véu foi rasgado. Toda e qualquer ideologia, seita, religião, pessoa que apontar para qualquer outro caminho, saiba que você está sendo encantado. E eu declaro sobre a tua vida que não há, em nome de Jesus, espaço para encantamento, para feitiçaria, para confusão, para bruxaria, para qualquer engano. Hoje, novas conexões neuronais estão sendo formadas na tua mente. Hoje, a mão de Deus está sendo tocada aí no teu coração, para que assim como o Senhor nos alcançou, você que está assistindo seja alcançado pela graça, pelo amor, pela generosidade e pela fé genuína que a palavra de Deus nos ensina. Então receba em nome de Cristo Jesus essas palavras que o Senhor entrega para você. Em nome de Jesus,
Você está abençoado. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast do Luz do Mundo. E hoje a gente teve aqui Elaine, maravilhosa. E eu tenho certeza que você foi tocado e que você lembrou de alguém no momento que você escutou essa mensagem. Então envia esse podcast para uma pessoa. Envia para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento de agonia, como Elaine já passou, e que Cristo resgatou e estendeu a mão para ela naquele momento. Para que o amor de Jesus seja tocado e toque corações e vidas para a honra e glória do nome dele. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Obrigada, Elaine, Deus te abençoe, uma honra te receber aqui. Obrigada.